Fala pessoal, estamos de volta com mais um episódio da série 10.000 horas de código. No vídeo de hoje a gente vai resolver mais um problema da área de matemática lá do HackerRank. E o problema que eu selecionei foi esse aqui do triângulo de altura mínima. Então vou começar, como sempre, traduzindo para português para a gente poder ler junto. E agora eu vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. E agora vamos dar uma olhada aqui se está tudo certo. Então, triângulo de altura mínima. Legal, traduziu o nome certinho. Então, aqui no formato da entrada ele diz o seguinte. Na primeira e única linha, existem dois números inteiros separados por espaço, B e A, denotando respectivamente a base de um triângulo e a área mínima desejada. E aí as restrições são, tanto o B quanto o A, eles estão entre 1 e 1 milhão, inclusive. E o formato de saída deve ser também uma única linha em que a gente vai imprimir um único número inteiro, H, denotando a altura mínima de um triângulo com base B e área pelo menos A. Então, olhando aqui o exemplo, a gente tem que esse primeiro 2 representa a base B e esse segundo 2 representa a área A. E aí aqui na saída ele dá um único 2 que seria a altura mínima, né, para esse triângulo. Estamos trabalhando sempre inteiro, né? E aqui embaixo ele dá uma representação visual de um possível triângulo que atende essas características, dizendo também que é possível provar que não há triângulo com altura inteira menor que 2, base 2 e área pelo menos 2. E ele dá mais um exemplo aqui embaixo, em que ele coloca 17 e 100, então 17 seria a base, 100 seria a área, e a altura como resposta seria 12. Então, mais uma vez, tem uma representação visual de um possível triângulo que atenderia a isso. E ele diz, então, que se você tiver base 17 e área de pelo menos 100, você não consegue fazer isso com uma altura menor do que 12. No caso de uma altura 12, você vai ter uma área aqui de 102, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui na descrição. A área vai ser 102, mas se você diminuir a altura para 11, por exemplo, ela não vai ser maior do que 100, que é aquele limite mínimo que a gente colocou ali. Então, para algumas pessoas, no primeiro momento, isso pode ser um pouco complicado de entender, porque esse é um problema que a gente está vendo que tem um enunciado um pouco maior, apresenta ali uma descrição talvez um pouco mais elaborada, mas também é um problema bem simples, tá? Tal como os outros dois problemas que a gente já resolveu, o maior esforço está em realmente você pensar, né, elaborar ali a parte matemática e de raciocínio do problema, e depois você consegue solucionar isso com poucas linhas de código, tá? Então eu vou atualizar aqui a minha página para resolver aquele problema, né, de tradução do código e a gente poder escrever aqui. Então, o código que a gente está vendo aqui também é um código em Python, está importando aqui sys e está dizendo que a gente deve completar essa função aqui, né, lowest triangle, que vai receber base e a área. E aí ele pega aqui, ó, da entrada padrão, ele remove o excesso de aqueles caracteres, né, que representam o espaço, tab, quebra de linha, essas coisas, e manda fazer um split, né, segmentar no espaço que vai existir entre a base e a área. Então ele faz isso aqui para retornar, né, dois valores, então você poderia pegar isso numa lista, numa tupla, mas ele colocou aqui desse lado realmente duas variáveis, né? Então o primeiro valor vai entrar aqui na base, o segundo na área, e depois ele converte essas coisas para inteiros, né? Então essa segunda linha aqui também é simplesmente para fazer esse casting, né? Essa conversão de tipo do que tiver ali para inteiro. Então, independente de como a pessoa escrever, né? De repente na entrada ali o cara bota um ponto 0, ponto 1, alguma coisa assim, a gente vai ter valores inteiros. E ele espera então que você escreva a função lowest triangle de modo a receber essa base, essa área e retornar a altura mínima aqui, tá? E essa altura mínima vai ser exibida nesse print. Então a gente pode até dar uma olhada nesse código numa outra linguagem aqui, por exemplo, C, para ver a diferença. Olha só. Então o C ele tem que fazer a inclusão de algumas outras coisas, mas ele mantém aqui o padrão da gente ter que completar a função lowest triangle, que recebe também dois inteiros, base e a área, e retorna, né? Aqui está dizendo que ela retorna o inteiro. E aqui dentro da função main, né, que é onde executa o nosso código, ele declara as variáveis, base e área, faz a leitura. Então aqui nesse caso, diferente do Python, você consegue ler em C valores com tipos de dados diferentes, né? No Python, ali no input, a função input ela sempre retorna
um tipo de dado string, e aí depois você tem que se virar para converter aquilo para o dado que você quer. Mas aqui no C, essa scanf, né, faz a leitura formatada de dois valores do tipo inteiro, então esse %d aqui representa isso, e coloca aqui os valores nessas variáveis base, né, base e área. E aí, então, da mesma maneira, vai executar lowest triangle, passando essas duas variáveis como argumento, vai receber uma variável inteira height e vai também fazer a exibição, né, o print aqui, formatado no caso do C, em que ele coloca dizendo que ele vai exibir um inteiro e que vai fazer uma quebra de linha, que já é uma coisa automática do print do Python, né? Então, basicamente o mesmo código, né? No final aqui tem esse return 0. Você pode escolher a linguagem que você achar mais apropriado, que você vai ver que o que você tem que escrever mesmo para solucionar o problema é muito tranquilo. Vamos aqui para o quadro para eu te mostrar por que esse negócio é tranquilo. Então a gente sabe que se você pegar a base e multiplicar pela altura dividindo por 2, você vai obter a área de um triângulo, tá? Então isso aqui vai ser igual à área. A gente quer uma altura que seja o menor número inteiro, para o qual a gente tenha, na verdade, um valor que seja pelo menos aquela área, né? Maior ou igual àquela área. Então o que a gente quer vem de uma equação tipo essa aqui, ó. Base vezes a altura dividido por 2 é maior que ou igual à área, tá certo? E aqui eu estou representando com um A maiúsculo, mas lá ele está usando um A minúsculo, mas você sabe aí que é um A de área, legal? Então, o que a gente precisa fazer, basicamente, é isolar o H nessa equação aqui, certo? Nessa inequação, na verdade, porque tem esse sinal de maior e igual. Então, H vai ser maior ou igual a 2 vezes a nossa área, né? Então, o 2 saiu aqui do denominador, multiplicou esse cara aqui, e a gente vai ter que dividir pela base. Então, vai ser isso aí, tá? É só isso. Você tem que tomar cuidado com o fato de que você tem que responder uma coisa que é inteira, certo? E que seja o menor inteiro. Então, existe no Python uma função que também existe na biblioteca de várias outras linguagens, chamada ceil, C-E-I-L, que seria a função teto, né, que na verdade ela pega o menor inteiro que seja maior do que um determinado número, que está entrando ali como argumento dessa função, mas a gente não vai utilizar essa função, a gente vai utilizar uma outra técnica para conseguir o menor inteiro que atende isso, tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, primeiro perceber qual que é o caso em que esse H é igual a 2 vezes A sobre B. Então o caso que ele é igual é o caso em que ele já é um número inteiro, né? Então se 2 vezes A sobre B for um número inteiro, a gente pode retornar esse H, ele vai ser o menor inteiro que satisfaz aquela restrição. Mas se ele for um número quebrado, quer dizer que a parte inteira dele não é suficiente, né? Se você pegar a parte inteira dele, vai ser menor do que ele, porque, sei lá, 5.1, a parte inteira, 5, é menor do que 5.1. Então, na verdade, você quer o próximo inteiro, e é por isso que vai poder ser maior. Você vai sair de 5.1 para 6. Então, não é um arredondamento, tá? Porque arredondamento seria querer pegar o número mais próximo. Você realmente vai somar 1 pelo fato de que você caiu num número que não é inteiro, tá? Então, o que a gente vai fazer é basicamente codificar esse processo. Então, voltando aqui para o código, eu vou voltar para o nosso Python e a gente vai fazer o seguinte aqui. Eu quero que a altura, né, ela seja maior ou igual a 2 vezes a área dividido pela base, certo? Eu vou colocar isso aqui como um comentário para que a gente faça o seguinte. A altura vai ser igual a 2 vezes a área dividido pela base com esse sinal aqui de 2 barras. Então essa aqui é uma divisão inteira, tá certo? E eu vou verificar agora se o resto da divisão da área pela base, se esse resto aqui ele é maior do que 0, tá certo? Porque se ele for igual a 0, significa que eu caí no caso em que eu tinha realmente um número inteiro, né? 2 vezes a área dividido pela base deu um número inteiro perfeito,
e eu não tenho que fazer nada. Agora, se for maior do que 0, eu caí no caso em que eu deveria ter um número quebrado, né? Porque tem resto. Então, nesse caso em que eu tenho um número quebrado, eu vou dizer que h é igual a h mais 1. E a gente pode retornar h. Então, dessa forma, a gente consegue solucionar o problema apenas utilizando números inteiros e operações de números inteiros, sem ter que recorrer à função de teto lá da biblioteca math, aqui no caso do Python, né? Então, é basicamente isso que a gente tem que responder, tá? Vamos rodar aqui em cima dos exemplos. Passamos aqui os 2 casos de teste, que são bem simples, e eu estou confiante aqui que a gente vai passar os outros também. Então, 15 casos de teste, compilou aqui, passou, na verdade, 18 casos de teste, né? Bastante. Do 17 ao 0, e a gente teve sucesso. Parabéns! Mais um problema do HackerRank que a gente conseguiu solucionar. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.